Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Natália Camarão, eu sou bolsista pesquisadora do LAI e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a resposta periodontal a forças externas. Falaremos sobre a capacidade adaptativa do periodonto às forças oclusais, trauma de oclusão, estágios da resposta tecidual a forças oclusais aumentadas, efeitos da força oclusal insuficiente, reversibilidade das lesões traumáticas, influência do trauma de oclusão sobre a progressão da periodontite marginal, sinais clínicos e radiográficos do trauma de oclusão isolado e migração dentária patológica. Bom, para começar, é válido citar que, diante das forças exercidas sobre a coroa, o periodonto tenta adaptar essas mudanças. Essa capacidade adaptativa, ela varia entre diferentes pessoas e na mesma pessoa em diferentes momentos. Sabe-se também que o efeito das forças oclusais sobre o periodonto é influenciado pela magnitude, direção, duração e frequência das forças. Quando a magnitude das forças oclusais está aumentada, o periodonto ele responde com um alargamento do espaço do ligamento periodontal, com um aumento no número e na extensão das fibras do ligamento periodontal e com um aumento na densidade do osso alveolar. A alteração na direção das forças oclusais, por sua vez, causa uma reorientação das pressões e tensões no interior do periodonto. As fibras principais do ligamento periodontal são dispostas de tal forma que se acomodam melhor às forças oclusais ao longo do eixo do dente. Sendo assim, forças laterais, as horizontais, e forças de torque, rotacionais, têm maior probabilidade de lesionar o periodonto. Além disso, uma pressão constante sobre o osso é mais lesiva do que forças intermitentes. Quanto mais frequente for a aplicação de uma força intermitente, mais lesiva será a força para o periodonto. Nessa imagem, temos padrões de pressão ao redor das raízes, alterados pelo deslocamento da direção das forças oclusais. Trata-se de um modelo experimental utilizando análise fotoelástica. Em A, temos a visualização vestibular de molar submetido a uma força axial e as bordas sombreadas indicam que as pressões internas estão nos ápices radiculares. Em B, visualizamos a vestibular do molar submetida a uma força de inclinação mesial. As bordas sombreadas, elas indicam que as pressões internas estão ao longo da superfície mesial e no ápice da raiz mesial. Uma margem de segurança inerente é comum a todos os tecidos e permite alguma variação na oclusão sem afetar adversamente o periodonto. Porém, quando as forças oclusais excedem a capacidade adaptativa dos tecidos, origina-se então uma lesão tecidual. A lesão resultante é denominada de trauma de oclusão, também conhecida como trauma oclusal ou traumatismo oclusal. Portanto, o trauma de oclusão refere-se à lesão tecidual, não à força oclusal, e uma oclusão que produz tal lesão é chamada de oclusão traumática. Além disso, as forças oclusais excessivas, elas também podem prejudicar a função da musculatura mastigatória e causar espasmos dolorosos, lesar as articulações temporomandibulares ou produzir um desgaste dentário excessivo. Todavia, o termo trauma de oclusão, ele é geralmente utilizado em relação à lesão no periodonto. O trauma de oclusão, ele pode ser agudo ou crônico. O agudo, ele resulta de um impacto oclusal abrupto, como aquele produzido ao morder um objeto duro, como, por exemplo, um caroço de azeitona, quando estamos comendo. As restaurações ou os dispositivos protéticos que interferem na direção das forças oclusais sobre os dentes ou, é, ou alteram também, podem produzir o trauma agudo. Ele resulta em dor de dente, sensibilidade à percussão e mobilidade dentária aumentada. Se a força for dissipada por um deslocamento na posição do dente ou por um desgaste ou correção da restauração, a lesão se resolve e os sintomas se abrandam. Por outro lado, a lesão periodontal pode piorar e progredir para a necrose,
acompanhada pela formação de um abscesso periodontal ou persistir como uma condição crônica e assintomática. O trauma de oclusão crônico, ele é mais comum do que a forma aguda, sendo de maior relevância clínica. Ele se desenvolve mais comumente a partir de alterações graduais na oclusão, produzidas por um desgaste dentário, movimento de inclinação e extrusão dos dentes, combinado com hábitos parafuncionais, como o bruxismo ou apertamento, em vez de uma sequela como no trauma periodontal agudo. O critério que determina se uma oclusão é traumática é o fato dela produzir uma lesão periodontal e não a forma como os dentes ocluem. Assim, qualquer oclusão que produz lesão periodontal, ela é traumática e má oclusão não é necessária para produzir trauma. A lesão periodontal, ela pode ocorrer quando a oclusão parece normal, já que a decisão pode estar anatômica e esteticamente aceitável, mas funcionalmente lesiva. Similarmente, nem todas as más oclusões são necessariamente lesivas ao periodonto. Sendo assim, devido ao fato de o trauma de oclusão se referir à lesão tecidual, em vez da oclusão, uma força oclusal aumentada não é traumática se o periodonto puder acomodá-la. O trauma da oclusão, ele pode ser causado por alterações nas forças oclusais, capacidade reduzida do periodonto para reduzir as forças oclusais ou ambas. Quando o trauma de oclusão é o resultado de alterações nas forças oclusais, ele é denominado de trauma de oclusão primária. Quando ele resulta da capacidade reduzida dos tecidos de resistir às forças oclusais, é conhecido como trauma de oclusão secundária. O trauma de oclusão primário, ele ocorre se o trauma de oclusão for considerado o fator etiológico primário na destruição periodontal e se a única alteração local a qual um dente estiver sujeito provir da oclusão. Exemplos incluem uma lesão periodontal produzida ao redor de dentes com um periodonto previamente saudável, depois da inserção de uma restauração com preenchimento alto, depois de uma inserção de uma restauração protética que cria forças excessivas no pilar e nos dentes antagonistas, movimento de inclinação ou extrusão dos dentes para espaços criados ou dentes perdidos não repostos, e por uma movimentação ortodôntica, por exemplo, dos dentes para posições funcionalmente inaceitáveis. As alterações produzidas pelo trauma primário não alteram o nível de inserção do tecido conjuntivo e não iniciam a formação de bolsa. Isso se deve principalmente ao fato de as fibras gengivais suprassuculares não serem afetadas, impedindo, portanto, a migração apical da epitelizacional. O trauma de oclusão secundária, por sua vez, ela ocorre quando a capacidade adaptativa dos tecidos para resistir às forças oclusais é prejudicada pela perda óssea resultante da inflamação marginal. Isso reduz a área de inserção periodontal e altera o efeito nos tecidos remanescentes. O periodonto se torna mais vulnerável à lesão e forças oclusais previamente intoleradas se tornam traumáticas. Descobriu-se em animais experimentais que os distúrbios sistêmicos eles podem reduzir a resistência tecidual e que forças previamente toleráveis podem tornar-se excessivas. Isso poderia, teoricamente, representar um outro mecanismo pelo qual a resistência tecidual a forças aumentadas fica diminuída, resultando em um trauma de oclusão secundário. Essa figura, ela descreve três diferentes situações nas quais as forças oclusais excessivas podem estar superpostas. Em A, o periodonto está normal, com a altura normal de osso. Em B, o periodonto está normal, porém com uma altura reduzida de osso. E em C, temos periodontite marginal com a altura reduzida do osso. O primeiro caso é um exemplo de trauma de oclusão primário, enquanto os dois últimos representam um trauma de oclusão secundário. A resposta tecidual ocorre em três estágios: lesão, reparação e remodelação adaptativa do periodonto.
No estágio 1, a lesão tecidual é produzida por forças oclusais excessivas. O corpo tenta, então, reparar a lesão e restaurar o periodonto. Isso pode ocorrer se as forças forem diminuídas ou se o dente se afastar delas. Contudo, se a força lesiva for crônica, o periodonto é remodelado para amortecer o seu impacto e o espaço ligamentar é aumentado ao custo do osso, resultando em defeitos ósseos angulares, sem bolsas periodontais, com o dente ficando sem inserção. Sob as forças de oclusão, o dente rotaciona ao redor de um fulcro ou um eixo de rotação, o qual em dentes unirradiculares está localizado na junção entre o terço médio e o terço apical da raiz clínica, e em dentes multirradiculares, no meio do osso interradicular. Isso cria áreas de pressão e tensão em lados opostos do fulcro, e diferentes lesões são produzidas por diferentes graus de pressão e tensão. Se forças de vai e vem forem aplicadas, essas diferentes lesões podem coexistir na mesma área. A lesão ao periodonto, ela produz uma diminuição temporária na atividade mitótica e na taxa de proliferação e diferenciação dos fibroblastos, na formação de colágeno e na formação óssea, as quais retornam a níveis normais após a dissipação das forças. É importante ter em mente que uma pressão levemente excessiva estimula a reabsorção do osso alveolar, com resultante aumento do espaço do ligamento periodontal. Assim como uma tensão levemente excessiva causa alongamento das fibras do ligamento periodontal e a aposição de osso alveolar em áreas de pressão aumentada, os vasos sanguíneos, eles são numerosos e reduzidos em tamanho. Em área de tensão aumentada, por sua vez, eles são dilatados. Além disso, uma pressão maior produz alterações no ligamento periodontal, começando com a compressão das fibras, produzindo áreas de hialinização, e a lesão subsequente aos fibroblastos e a outras células de tecido conjuntivo leva à necrose de áreas do ligamento. Quanto à tensão grave, ela causa alargamento do ligamento periodontal, trombose, hemorragia, ruptura do ligamento periodontal e reabsorção do osso alveolar. E uma pressão grave o suficiente para forçar a raiz contra o osso causa necrose do ligamento periodontal e do osso, o qual é reabsorvido a partir do ligamento periodontal viável adjacente a áreas necróticas e a partir dos espaços medulares, um processo denominado de reabsorção solapante. Nessa imagem, temos áreas de tensão e pressão em lados opostos do ligamento periodontal, causadas por uma movimentação ortodôntica experimentalmente induzida em um molar de rato. A reparação, ela está ocorrendo constantemente no periodonto normal, e o trauma de oclusão estimula uma atividade reparadora aumentada. Os tecidos unificados são removidos e novas células e fibras de tecido conjuntivo, osso e cemento são formados em uma tentativa de restaurar o periodonto lesionado, como temos nessa imagem de trauma oclusal experimental em ratos, com áreas de necrose do ligamento periodontal marginal e reabsorção e remodelação em áreas periodontais mais apicais. É válido ressaltar que as forças, elas permanecem traumáticas apenas enquanto a lesão produzida excede a capacidade reparadora dos tecidos. Além disso, é importante ter em mente que os tecidos periodontais dentro da loja óssea do alvéolo transmitem forças ao osso adjacente e causam alterações ósseas, como reabsorção nas regiões de pressão e deposição óssea nas zonas de tensão. Nessa situação, o ligamento periodontal proporciona um meio de gel viscoelástico que protege a dentição de forma excessiva por um efeito de amortecimento. Também buscando proteção, quando o osso é reabsorvido por forças oclusais excessivas, o corpo tenta reforçar as trabéculas ósseas adelgaçadas com o novo osso.
Essa tentativa de compensar o osso perdido é denominada formação óssea de reforço e é um importante aspecto do processo reparador associado ao trauma de oclusão. Ela também ocorre quando o osso ele é destruído pela inflamação ou por tumores osteolíticos. Se o processo de reparação não puder acompanhar a destruição causada pela oclusão, o periodonto, então, ele é remodelado em uma tentativa de criar uma relação estrutural na qual as forças não são mais lesivas ao tecido. Isso resulta em um ligamento periodontal espessado, em forma de funil na crista e em defeitos angulares no osso, sem a formação de bolsa. Os dentes envolvidos, eles se tornam sem seção e uma vascularização aumentada também é relatada. Os três estágios na evolução das lesões traumáticas, eles foram diferenciados histometricamente através das quantidades relativas da superfície óssea periodontal submetida à reabsorção ou formação. A fase de lesão mostra um aumento nas áreas de reabsorção e uma diminuição na formação óssea, enquanto a fase de reparação, ela demonstra uma reabsorção diminuída e uma formação óssea aumentada. Após a remodelação adaptativa do periodonto, a reabsorção e a formação retornam ao normal. Essa representação na tela, ela nos mostra a evolução de lesões traumáticas por variações nas quantidades relativas de área de formação e reabsorção em superfícies ósseas periodontais. No eixo horizontal, nós temos os dias após o início da interferência traumática e no eixo vertical, a porcentagem de superfície óssea sofrendo reabsorção ou formação. Os estágios na evolução das lesões, elas são representados nos desenhos mais acima, que mostram a quantidade média de atividade óssea para cada grupo. A força oclusal insuficiente, ela também pode ser lesiva aos tecidos periodontais de suporte, já que a estimulação insuficiente, ela causa o adelgaçamento do ligamento periodontal, atrofia das fibras, osteoporose do osso alveolar e redução na altura do osso. Essa hipofunção, ela pode resultar de uma relação de mordida aberta, de uma ausência de um antagonista, de antagonistas funcionais ou de hábitos de mastigação unilaterais que negligenciam um lado da boca. Bom, o trauma da oclusão, ele é reversível. Quando o trauma é artificialmente induzido em animais experimentais, os dentes, eles se deslocam ou se intruem na maxila. Quando o impacto da força criada artificialmente é aliviado, os tecidos, eles passam por uma reparação. Entretanto, apesar do trauma de oclusão ser reversível sob tais condições, ele nem sempre se corrige por si mesmo, não sendo, portanto, sempre temporário ou de importância clínica limitada. E assim, a força lesiva, ela deve ser avaliada para que a reparação ocorra. Se as condições em humanos não permitirem que os dentes eles se livrem ou se adaptem à força oclusal, a, a, desculpa, se não permitir que os dentes eles se livrem ou se adaptem à força oclusal excessiva, a lesão periodontal ela persiste e piora. Além disso, a presença de inflamação no periodonto, como um resultado do acúmulo de placa, ela pode prejudicar a reversibilidade das lesões traumáticas. As impressões clínicas dos primeiros pesquisadores e clínicos estabeleceram um importante papel do trauma de oclusão na etiologia das lesões periodontais e, desde então, numerosos estudos foram executados tentando determinar os mecanismos pelos quais o trauma de oclusão ele pode afetar a doença periodontal. Para simular o problema em humanos, os estudos eles foram conduzidos sobre o efeito produzido pelo trauma de vai e vem e por uma simultânea inflamação gengival induzida por placa.
Foi visto assim que o acúmulo de placa bacteriana que inicia a gengivite e resulta em formação de bolsa periodontal afeta a gengiva marginal, mas o trauma da oclusão ele ocorre nos tecidos de suporte e não afeta a gengiva, como mostra essa figura. A gengiva marginal, ela não é afetada pelo trauma da oclusão, porque o seu suprimento sanguíneo, ele não é afetado, mesmo quando os vasos do ligamento periodontal são obliterados por forças oclusais excessivas. Além disso, tem sido repetidamente provado que o trauma da oclusão, ele não causa bolsas ou gengivite e nem aumenta o fluxo de fluido gengival. Essa imagem, ela mostra que a reação entre o biofilme dental e o hospedeiro toma lugar na região do sulco gengival. O trauma de oclusão, no entanto, ele aparece nos tecidos de suporte do dente. Então, enquanto a inflamação está restrita à gengiva, o processo inflamatório ele não é afetado por forças oclusais. Porém, quando a inflamação se estende a partir da gengiva para o interior dos tecidos periodontais de suporte, quando a gengiva ela se transforma em uma periodontite, a inflamação induzida por placa, ela penetra na zona influenciada pela oclusão, que é denominada de zona de codestruição. Assim, as estruturas periodontais, elas podem ser divididas em zona de irritação, que inclui a gengiva marginal e gengiva interdental, sendo delimitado pelo tecido duro, que é o dente, e não é afetado por forças oclusais, significando que a inflamação gengival ela não é causada por trauma, e sim pela presença de biofilme. Essa lesão, ela propaga-se em sentido apical, envolvendo de primeiro o osso alveolar e somente mais tarde a região do ligamento, tomando-se a uma destruição horizontal. A zona de codestruição, por sua vez, ela abrange o ligamento periodontal, o segmento e o osso alveolar. Tem como um limite coronário os feixes de fibras colágenas transeptais, as interdentárias, e dentre ao esse tecido, ele é suscetível a lesões causadas por trauma de oclusão. Quando o trauma de oclusão ele é eliminado, ocorre uma reversão substancial da perda óssea, exceto na presença de periodontite. Isso indica que a inflamação ela inibe o potencial para a regeneração óssea. Assim, é importante eliminar o componente inflamatório marginal em casos de trauma de oclusão, porque a presença de inflamação afeta a regeneração óssea após a remoção dos contatos traumatizantes. Foi demonstrado também, em animais experimentais, que o trauma de oclusão não induz a destruição progressiva dos tecidos periodontais em regiões mantidas saudáveis após a eliminação da periodontite pré-existente. Porém, foi visto que ele tende a alterar a forma da crista alveolar. A alteração na forma consiste em um alargamento do espaço do ligamento periodontal marginal, em um estreitamento do osso alveolar interproximal e um espessamento da margem alveolar. Portanto, apesar do trauma de oclusão não alterar o processo inflamatório, ele altera a arquitetura da área ao redor do sítio inflamado. Assim, na ausência de inflamação, a resposta ao trauma de oclusão são as forças na presença. As alterações elas podem conduzir a uma perda óssea angular e as bolsas existentes, elas podem tornar-se outras teorias para explicar a inflamação seguinte. Uma trauma de alterar o trajeto da inflamação gengival para os tecidos subjacentes. Isso pode pela densidade reduzida de colágeno e pelo número aumentado de leucócitos, osteoclastos e na porção coronária
de dentes, a inflamação pode prosseguir para o ligamento periodontal em vez do osso, e a perda óssea resultante seria angular, e as bolsas poderiam tornar-se intraósseas. Outra teoria, ela, ela diz que as áreas de reabsorção radicular induzidas por trauma, expostas pela migração apical da inserção gengival inflamada, podem oferecer um ambiente favorável para a formação e a fixação de placa e cálculo. Portanto, podem ser responsáveis pelo desenvolvimento de lesões mais profundas. Outra diz ainda que o biofilme supragengival pode se tornar subgengival se o dente for inclinado ortodoncicamente ou migrar para uma área idêntica, resultando na transformação de uma bolsa supraóssea em bolsa intraóssea. E, por último, uma afirma que a mobilidade aumentada de dentes com mobilidade prévia, né, devido ao trauma, podem ter um efeito de bombeamento sobre os metabólitos da placa, aumentando a sua difusão. Bom, o sinal clínico mais comum do trauma no periodonto é a mobilidade dentária aumentada. No estágio de lesão do trauma de oclusão, ocorre a destruição das fibras periodontais, o que aumenta essa mobilidade. No estágio final, por sua vez, a acomodação do periodonto às forças aumentadas acarreta um passo do ligamento periodontal, o que também leva a uma mobilidade dentária aumentada. Apesar desta mobilidade dentária ser maior do que a mobilidade normal, ela não pode ser considerada patológica por ser uma adaptação e não um processo de doença. Quando ela se torna progressivamente pior, aí sim ela pode ser considerada patológica. Outras causas de mobilidade dentária aumentada incluem perda óssea avançada, no ligamento de origem periodontal ou periapical, e algumas causas sistêmicas, como, por exemplo, a gravidez. A destruição do osso alveolar circundante, tal como ocorre na osteomielite ou nos tumores maxilares, também podem aumentar a mobilidade dentária. Quanto aos sinais radiográficos do trauma de oclusão, eles podem incluir os seguintes: a extensão aumentada do ligamento periodontal, muitas vezes com o espessamento da lâmina dura ao longo da face lateral da raiz, na região apical e nas áreas de bifurcação. E essas alterações, elas não necessariamente indicam alterações destrutivas, porque elas podem resultar de um espessamento ou de um reforço do ligamento periodontal e do osso alveolar, constituindo uma resposta favorável às forças oclusais aumentadas. Além disso, podemos ver uma destruição vertical, ao invés de horizontal, do septo interdentário, uma radiotransparência e condensação do osso alveolar e uma reabsorção radicular. A migração patológica, ela refere-se ao deslocamento do dente, que se origina quando o equilíbrio entre os fatores que mantêm a posição dentária fisiológica é interrompido pela doença periodontal. A migração patológica, ela é relativamente comum e ela pode ser um sinal precoce de doença, ou então ocorrer em associação com a inflamação gengival ou a formação de bolsa, à medida que a doença ela progride. Essa migração, ela ocorre mais frequentemente na região anterior, mas os dentes posteriores, eles também podem ser afetados. Os dentes, eles podem mover-se em qualquer direção e a migração é geralmente acompanhada por mobilidade e rotação. Todos os graus de migração patológica são encontrados, podendo um ou mais dentes serem afetados, e é importante detectar a migração em seus estágios precoces e evitar um envolvimento mais sério pela eliminação dos fatores causais. É importante citar que, mesmo no estágio precoce, ocorre algum grau de perda óssea. Nessa imagem, tem a migração vestibular dos incisivos centrais maxilares, especialmente no incisivo direito, como podemos ver. E na imagem a visualização frontal do paciente, e em B, a visualização lateral.
Dois fatores principais desempenham um papel na manutenção da posição normal dos dentes, que é a saúde e a altura normal do periodonto e as forças exercidas sobre os dentes. Estas incluem as forças da oclusão e a pressão dos lábios, das bochechas e da língua. Devemos ter em mente também que fatores importantes com relação às forças da oclusão abrangem os aspectos morfológicos dentários e a inclinação cuspídica, a presença de recomposição total dos dentes, a tendência fisiológica à migração mesial, a natureza e localização das relações de ponto de contato, os atritos proximal, incisal e oclusal e a inclinação axial dos dentes. Alterações em quaisquer desses fatores iniciam uma sequência interrelacionada de mudanças nos arredores de um único dente ou de um grupo de dentes, que resultam em uma migração patológica. Assim, a migração patológica ela ocorre sob condições que enfraquecem o suporte periodontal, aumentam ou modificam as forças exercidas sobre os dentes, ou ambos. Bom, inflamatório do periodonto na periodontite cria um desequilíbrio entre as forças que mantêm o dente em posição e as forças oclusais e musculares que o dente ordinariamente necessita suportar. O dente, com o suporte enfraquecido, ele é incapaz de manter sua posição normal no arco e se afasta da força oposta, a não ser que seja contido pelo contato proximal. A força que movimenta o dente, fracamente suportado, ela pode ser criada por fatores tais como os contatos oclusais ou até mesmo a pressão da língua. É importante compreender que a anormalidade na migração patológica depende de um periodonto enfraquecido. A força, por si mesma, não é necessariamente anormal. As forças aceitáveis a um periodonto intacto se tornam lesivas quando o suporte periodontal está reduzido, como em um dente com contatos proximais anormais, já que esses, eles convertem o componente anterior normal da força em uma força em cunha, que movimenta o dente oclusal ou incisalmente. A força de cunha, que pode ser suportada pelo periodonto intacto, faz com que o dente extrua quando o suporte periodontal está enfraquecido pela doença. À medida que a posição se altera, o dente ele fica sujeito a forças oclusais anormais, que é a destruição periodontal e a migração dentária. A migração patológica, ela pode continuar depois que um dente ele não entra mais em contato com o seu antagonista. As pressões da língua, do bolo alimentar durante a mastigação e o tecido de granulação proliferativa são responsáveis pela força que provoca esse movimento, e a migração patológica é também um sinal precoce da periodontite agressiva localizada. Enfraquecidos pela perda de suporte periodontal, os incisivos anteriores maxilares e mandibulares, eles se deslocam vestibularmente e extruem, criando diastemas entre os dentes. As alterações na magnitude, direção ou frequência das forças exercidas sobre os dentes podem induzir a migração patológica de um dente ou de grupos de dentes. Essas forças, elas não precisam ser anormais para causar a migração se o periodonto ele estiver suficientemente enfraquecido, e as alterações nas forças, elas podem resultar de dentes perdidos, não repostos, falta de reposição dos primeiros molares ou por outras causas. Os dentes perdidos não repostos, né? O deslocamento de dentes para espaços criados por dentes perdidos não repostos frequentemente ocorre, e esse deslocamento ele difere da migração patológica por ele não resultar da destruição dos tecidos periodontais. Todavia, ele frequentemente cria condições que levam à doença periodontal, e assim a movimentação dentária incisal é agravada pela perda de suporte periodontal. Nessa imagem, por exemplo, temos um cálculo
e perda óssea na superfície mesial de um canino que se deslocou distalmente. O deslocamento geralmente ocorre em uma direção mesial, combinado com uma inclinação ou extrusão além do plano oclusal. Os premolares, com frequência, se deslocam distalmente, como vemos na primeira imagem, né, nessa imagem que estamos na tela agora, onde o primeiro molar maxilar se inclinou e extruiu para o espaço criado por um dente mandibular perdido. Entretanto, apesar do deslocamento ser uma sequela comum, quando dentes perdidos quando dentes perdidos eles não são repostos, ele nem sempre ocorre, como podemos observar nessa segunda imagem, que, que mostra, né? Ela não mostra, na verdade, nenhum deslocamento ou extrusão, apesar de 4 anos de ausência dos dentes mandibulares, que foi o caso desse paciente. Agora, sobre a falta de reposição dos primeiros molares. O padrão de alteração que, de alterações que podem ser que pode ser posterior, né, à falta de reposição dos primeiros molares, é característico. Em casos extremos, consiste nos seguintes: os segundos e terceiros molares, eles se inclinam, resultando em uma diminuição na dimensão vertical. Os premolares, eles se movem distalmente e os incisivos mandibulares se inclinam ou se deslocam lingualmente, enquanto se deslocam distalmente, os premolares mandibulares perdem sua relação intercuspídica com os dentes maxilares, podendo inclinar-se, assim, né, dessa forma, distalmente. O trespasse vertical anterior, ele fica aumentado. Os incisivos mandibulares, eles tocam os incisivos maxilares próximo à gengiva, ou traumatizam a gengiva. Os incisivos maxilares, eles são empurrados vestibular e lateralmente. Os dentes anteriores, eles extruem, porque a posição incisal desapareceu por completo nesses casos. E diastemas, eles são criados pela separação dos dentes anteriores. As relações de contato proximal alteradas levam à impactação alimentar e acúmulo de placa, resultando em inflamação gengival e formação de bolsa seguido por perda óssea e mobilidade dentária. Além disso, as desarmonias oclusais criadas por posicionamentos dentários alterados traumatizam os tecidos de suporte do periodonto e agravam a destruição causada pela inflamação. Assim, a redução do suporte periodontal leva à migração adicional dos dentes e à mutilação da oclusão. Nessas imagens, temos exemplos de mutilação da oclusão associada a dentes perdidos não repostos. Note a migração patológica pronunciadas, os contatos proximais alterados e as relações funcionais com o fechamento da mordida. Nessa outra imagem, temos exemplos temos os incisivos maxilares empurrados vestibularmente em um paciente com molares mandibulares bilaterais não repostos. Note a extrusão dos molares maxilares. Bom, o trauma de oclusão, ele pode causar um deslocamento na posição dentária, tanto por si mesmo, quanto em combinação com doença periodontal inflamatória, e a direção do movimento depende da força oclusal. Além disso, a pressão da língua, ela pode causar deslocamento dos dentes na ausência de doença periodontal ou contribuir para a migração patológica de dentes com suporte periodontal reduzido. Temos a representação da consequência para essa causa na imagem ao lado. No suporte dentário enfraquecido pela destruição periodontal, a pressão do tecido de granulação das bolsas periodontais tem sido mencionada como colaboradora para a migração patológica. Os dentes, eles podem retornar às suas posições originais
depois, depois que as bolsas são eliminadas. Mas caso tenha ocorrido mais destruição de um lado do dente do que no outro, os tecidos de cicatrização tendem a puxar na direção de menor destruição. Nessas imagens, temos a migração patológica associada à pressão da língua. Em A, temos a visualização vestibular e em B, a visualização palatal. Bom, finalizamos a nossa web e, para concluir, é importante termos em mente que a compreensão da fisiologia oclusal é uma base importante a qualquer área da odontologia. O trauma de oclusão, por si só, ele não causa inflamação ou doença periodontal, mas pode resultar em reabsorção óssea e aumento da mobilidade dentária, podendo ser transitória ou permanente. Alterações as quais podem ser adaptações fisiológicas do ligamento e osso alveolar à demanda funcional alterada. A inflamação do tecido conjuntivo, perda de inserção clínica e óssea, ela é causada unicamente por fatores irritantes locais, como o biofilme ou placa bacteriana dental, e em presença de doença, o trauma oclusal acentua a perda de suporte periodontal, atuando como um cofator no processo destrutivo. A terapia ou o tratamento periodontal paralisa a destruição dos tecidos periodontais, mas se somente tratado o trauma de oclusão, a doença ela vai continuar a causar perda do tecido periodontal. O livro utilizado como referência para a elaboração da web palestra foi esse, né? Foi o Carranza. Eu gostaria de agradecer a todos que me acompanharam até aqui e encontro vocês na próxima web palestra.